Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, eu sou o Rafael Dalla e tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? Tudo certinho. Hoje a gente vai conversar sobre pipeline com previsibilidade. Um método prático ali para crescer a receita dentro do Salesforce. Hoje tu vai ter que abrir tuas estratégias aí, Ariel. Bora pra cima. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consult, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil, e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu quer desbloquear verdadeiramente todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa, é com a gente que tu tem que falar. E lembrando já também de deixar teu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar de repente só pela manchete, né? Pelo título ali. Tu viu que tem alguém que vale a pena assistir esse episódio, já clica aqui em compartilhar, manda o link para ele, que vai nos ajudar aí também a divulgar o nosso podcast e disseminar esse conhecimento sobre o Salesforce aí pelo Brasil. Pra gente começar, Ariel, se tu fosse definir ali o sucesso do funil em 3 números, fosse colocar 3 números ali que qualquer CEO entende, que números que seriam esses ali de análise para ser analisada no funil? Quando a gente trabalha no marketing ali, a gente gosta de ter muitas siglas, né? Muitas métricas. Então, obviamente, não cabem todas em 3 indicadores. Mas acho que o importante, se a gente fosse conseguir sintetizar em 3, eu acho que teria que ser um indicador de receita, um de custo e um outro de produtividade. Então, algum indicador que represente cada uma dessas, vamos dizer, verticais aí. Então, quando a gente fala de funil de aquisição de clientes, então quanto que tá, daqui a pouco pode ser o custo por clique, custo por impressão, custo por lead. A gente entrando ali no funil da SR, né, a cada ano a gente vai aprendendo um pouco mais ali e conseguindo medir com mais eficácia. E aí a gente vai aprendendo coisas. Então, há um tempo atrás eu olhava muito o custo do lead. Nesse momento eu mudei. A gente olha muito mais o custo do lead qualificado. Show. Então, esse é um ponto bem importante ali que a gente identificou, porque às vezes pode gerar um falso positivo de que a gente está trazendo lead barato, só que no final esse lead não se converte, ele não é um lead qualificado, depois ele não vira em oportunidade. Então, é meio que jogar dinheiro fora. No momento que eu olho tanto a quantidade, daí eu, por exemplo, olhando o meu canal de marketing ali, de aquisição de clientes. Então, quantidade, o número de MQLs, ou um percentual de MQLs, dos leads que vieram, quantos % desses leads viraram leads qualificados, né? Que são, de fato, ICP, né? Da minha empresa. Então, isso daí foi uma mudança chave ali que a gente agora, aprofundando no nosso funil, a gente consegue entender e ver as nossas taxas e comparar elas com o mercado, né? Fazendo benchmarks. Então, e até talvez esteja antecipando algumas coisas ali, mas a gente pode aprofundar depois. Fazendo essa análise, a gente viu que o funil de aquisição nosso ali da SR tá com taxas de conversões muito boas. Show. Muito boas, o que vai dar uma certeza, uma confiança maior para a gente explorar mais, tracionar, escalar esses investimentos nesses canais que estão dando certo. Sim. Eu tenho também É que no marketing digital a gente sempre aprende primeiro que a gente tem que ter volume de lead, né? E eu particularmente, eu prefiro um maior volume de lead qualificado. Não desqualificado, né? Porque se a gente... É fácil. Hoje captar lead desqualificado é facinho, né? Sim. É facinho. É muito fácil. O difícil é tu captar o qualificado. Então, hoje, eu não sei, vocês têm uma régua de que vocês analisam ali o custo por lead qualificado e quanto que tu aceita pagar por um lead qualificado ou não? Tu chegou a já pensar nisso ou não? É que esse exercício que a gente faz, ele é um pouco mais olhando no retrovisor, né? Não é ativo. Entendi. Então, eu vou olhar, por exemplo, a gente separa as safras, né, por mês. Então, eu tenho minha campanha de janeiro de 2025, fevereiro, março, por aí vai, né? E aí, eu tenho um relatório que eu vou acompanhando isso em tempo real, hoje no CRM. Mas, óbvio, para fazer o fechamento e eu ter a certeza do custo do lead qualificado, normalmente eu já vou estar na safra futura. Sim, né? Então, tu já foi. já Tu não foi. consegue corrigir durante o percurso. Porque
é difícil. Isso daí realmente eu não vejo como a gente conseguiria fazer isso preditivo. Talvez agora plugando uma IA e avaliando isso. A gente está chegando num momento em que, de maturidade nossa, de marketing e funil de vendas da SR, que talvez a gente comece a olhar a parte mais preditiva agora. Do que, de fato, olhar para o retrovisor. Antes, a gente estava amadurecendo em como que eu coleto as métricas do que passou, analisa o mês, né? Viramos o mês, aí eu olho a minha safra ali. E tem uma particularidade no nosso funil que o que acontece? O nosso ciclo, ele é muito longo, né? Sim. O ciclo de venda. Então, cara, eu tô falando assim, dos leads nossos da safra de junho, julho, agosto e setembro, tá tudo em aberto ainda. Eu não fechei. Sim. E mesmo sendo em junho, tipo, junho, ok, não entra mais lead na safra de junho, porque passou o mês de junho. Porém, eu tenho leads ainda lá que estão sendo prospectados, que estão sendo qualificados, que a gente tem reunião, a gente tá daqui a pouco em fase de oportunidade, envio de proposta. Então, fica um pouco complexo eu conseguir. Isso torna um pouquinho mais difícil, né? Diferente de um funil, cara, de poucos dias ali que eu consigo fazer vendas de ticket menor, eu consigo vender rápido, eu consigo coletar feedback mais rápido, né? Por isso que a gente vê muita estratégia. E isso daí era uma dor que eu tinha quando eu frequentava bastante ali G4 e outros meios ali de educação para negócios, né? E muito dos exemplos é para funis curtos, tickets baixos, para venda B2C. Normalmente é isso. Sim. Aí quando eu vou para B2B, que né, venda para empresas, que eu já tenho um processo mais complexo, eu tenho compliance de empresa, eu tenho que passar por setor de compras, eu tenho que fazer várias outras coisas. Assim, ainda tem empresas que é menos burocrático, mas daí quando eu nicho mais para o meu ICP, que são empresas de grande porte, daí realmente eu tô falando de um processo bem moroso, que no pior dos cenários a gente levou 1 ano e 8 meses para fechar um cliente. Sim. Né? Então é difícil de tu conseguir mensurar e ter esse feedback rápido, né? Sim. Acelerar esse... Então... me gera 2 perguntas ali pra ti. Uma eu vou fazer e depois eu vou fazer outra. Tá. Mas, e daí, por exemplo, assim, que nem tu fecha em safras, né? Digamos um cliente que nem esse, que levou 1 ano e 8 meses pra fechar. Quando ele fecha, tu atualiza aquela safra lá de trás, é isso? Exatamente. Entendi. Sim. Então... Quando eu tenho a visão... É que eu gerei um relatório lá no CRM, aí fazendo jabá do Salesforce, né? A gente usa ali o Salesforce todo integrado, né? E aí eu gerei um relatório de performance por safra. Entendi. Então, performance do meu funil por safra, agrupado ali por safra. Então, o que acontece? Se eu tô fechando uma venda hoje de um lead que é lá de fevereiro de 2025, ele vai atualizar no meu relatório de performance daquela safra. Da safra de fevereiro de 2025. E quando que tu considera que aquela safra foi encerrada? Pra, tipo assim, cara, fechei a régua aqui pra essa safra aqui. Assim, no momento em que saiu, a gente passou de fevereiro e foi pra março, vamos dizer, a boca de leads ali parou de ser alimentada. Sim. Né? Então, um lead, ele estancou, congelou. Sim. Leads qualificados ainda pode, dali pra frente ainda pode variar. Sim. Né? Porque eu tô com, os leads entraram, estão no meu CRM para ser trabalhados, pode ser que virem MQLs ali, depois SQLs e por aí vai, até virar uma oportunidade, proposta e venda. Sim. Então toda essa parte do funil ainda é mutável. Quando eu sei que encerrou, é quando eu não tenho mais lead a ser trabalhado, ou sendo trabalhado, e quando eu não tenho mais oportunidades também abertas ali sendo trabalhadas. Então, por exemplo, todos os leads ou foram convertidos ou foram perdidos, e as oportunidades ou foram dado ganho ou foi dado perda. No momento em que eu não tenho mais nada para ser trabalhado, zerou aquele funil, aquela safra foi marcada como encerrada. Sim. E aí eu posso retrabalhar ela no futuro, né? Numa campanha de reprospecção e etc. Mas aquela safra ali se encerrou. Ele encerra quando o último lead é dado perda ou ganho. Último lead ou oportunidade. Show. Do funil. Show. Né? Porque no Salesforce, é que às vezes a gente fala lead, só que no Salesforce eu tenho 2 momentos, né? Eu tenho 2 objetos e momentos diferentes, que é quando ele é um lead e quando é uma oportunidade. Sim, né? Ele vira Então, dentro do funil da SR... O lead, quando que ele é um lead? Ele se cadastrou no nosso formulário de anúncio, no site, etc. Lugar. Ele entrou via algum canal, integrou com o CRM, ele é um lead, automaticamente.
Depois ele começa a passar pelo time de pré-vendas, onde a gente vai fazer uma qualificação. Ele ainda é um lead. Então a gente interage, conversa por N canais, e-mail, WhatsApp, telefone, e aí a gente faz uma pré-qualificação dele. Entendi. E aí a gente diz, cara, esse aqui é um lead qualificado. Daí vira uma oportunidade. Não necessariamente. Ele ainda é um lead qualificado. Eu tenho a etapa de reunião agendada, reunião realizada. E aí, no momento em que é feita essa reunião de diagnóstico de pré-vendas, aí sim a gente diz, cara, eu posso converter em uma oportunidade ou não. Cara, não é o momento certo, não é um decisor, não é um influenciador, alguma coisa nesse sentido. Aí eu marco a perda, dou perda no lead, ou então a gente converte ele e vira uma oportunidade, porque realmente ali tem negócio para ser realizado. Então daqui a pouco eu preciso que seja feito um diagnóstico da minha org para eu reestruturar porque está mal implementado. Ou não, eu tô querendo trocar o meu CRM do HubSpot para o Salesforce. Então isso é uma oportunidade palpável. Cara, beleza? Então vamos avançar, a gente converte o lead internamente como uma oportunidade. Show. E daí ele vai avançando na esteira de oportunidade até virar uma conta de cliente mesmo, né? Show. Cara, e com essa complexidade toda, porque querendo ou não, a gente sempre acaba tendo que ter algum tipo de avaliação no dia a dia ali, de se tá dando bom no topo, no meio do funil, no fundo do funil. Como que tu faz pra saber se tá tudo saudável ali nesse meio do caminho? Boa, perfeito. Assim, a gente não consegue melhorar, não consegue identificar problemas do que a gente não mede, né? Então, como que a gente resolve isso na SR é medindo. Então, ainda voltando naquele relatório de performance, tá? Ele ficou muito bacana, a gente tá bem feliz ali com o resultado final daquele relatório. Show. Por quê? Porque eu consigo ver, assim, para quem não conhece, a gente usa os objetos de campanha do Salesforce, que daí ele já é uma mão na roda, ele facilita muito a gente fazer a gestão disso. Então eu tenho automações que, como é que ele funciona? Todo novo lead que é canal inbound, né, que é o canal de aquisição, vamos dizer, um canal agrupador, tá? Inbound, que entrou no CRM, automaticamente eu vou imputar ele a safra correspondente ao mês que ele entrou. Então, hoje, não vou dizer a data, mas digamos que hoje é 1º de junho, tá? 1º de junho de 25. No momento que o lead entrou no meu CRM, essa automação vai pegar e vai ver qual é a campanha que está ativa. É a campanha de junho. Sim. E eu tenho uma automação que, inclusive, na virada de cada mês, ele fecha a campanha e abre outra. Entendi. E cria automaticamente a Show. subsequente. Então, isso, cara, é zero interação humana. Já tá tudo automatizado via flows ali no Salesforce. Então, virou o mês, eu encerro a campanha oficialmente eu fecho a porta ali, a boca dos leads de junho e abro a de julho. E assim consecutivamente. Sim. Então isso tá super fluido. E ele encerra a safra nesse formato também, ou não? Daí, é que a safra, ela não tem um encerramento propriamente dito, que nem é essa virada de mês para aquisição de leads. Sim. Porque quando o lead entra, eu tenho que vincular ele como membro de campanha dessa campanha, entendeu? Então, e aí eu consigo, dentro do objeto, vinculando ele como um membro de campanha no objeto campanha, eu tenho alguns comportamentos nativos do Salesforce que eu já embarco ali. Então, eu já consigo saber automaticamente todos os leads que estão nessa campanha. E eu consigo saber também todas as oportunidades que foram geradas a partir dos leads dessa campanha. E todas as vendas que foram realizadas a partir dessa campanha. E o montante em vendas também. Então, eu tenho já métricas gerais ali, default, padrão da Salesforce, que ele calcula automaticamente para mim, porque eu vinculei esses leads na campanha. E fui trabalhando eles ao longo do funil. Entendi. Show. E aí, óbvio, a gente fez um plus. Daí a gente botou customização aí, porque eu queria metrificar cada etapazinha do meu funil. Sim. Então, daí a gente customizou algumas coisas ali dentro do objeto campanha. E aí, respondendo a tua pergunta, cara, porque eu quero ver dentro das minhas campanhas de inbound, desde a verba que eu orcei, a verba que foi realizada, quanto que teve de impressões de anúncio, quanto que eu tive de cliques, quanto que eu tive de taxa de cliques, quanto que eu tive de leads cadastrados, né? Taxa de leads também, para daí depois ir ao longo do funil daí de leads para leads qualificados, para reuniões agendadas, reuniões realizadas, para daí
propostas enviadas e aí vendas realizadas. E essas informações específicas de ads mesmo, né? Falando de Google Ads, por exemplo. Eles podem ser importados automaticamente para dentro do teu CRM ou não? Tem que ir lá e fazer na mão? 100% integráveis, tá? A gente consegue a partir da... Tem algumas formas, tá? Que dá para utilizar. Eu sei que tem alguns plugins, ferramentas já meio que pré-prontas, mas vai depender do nível de configuração e customização que tu quer ter e poder, digamos, sobre essas integrações, sobre esses dados que vão ser trafegados na tua mão. Eu particularmente prefiro o caminho de integrar via API. Então, dentro do Salesforce a gente tem essa rotina que eu posso colocar programada ali para rodar de tempos em tempos, daqui a pouco de hora em hora, uma vez por dia, etc. Sim. Depende muito do quanto que tu quer a informação em real time ali ou não. Sim. E então essa rotina vai estar disparando lá nas APIs do Google Ads ou Meta Ads, ou seja qual for o gerenciador. Spotify Ads agora é um que a gente quer testar em breve, então já vai ter essa possibilidade de integrar também. E aí a gente obtém os dados. Então hoje a gente gosta de olhar muito a métrica de verba, né, de orçamento. Então quanto que foi gasto em mídia ali nas nossas campanhas, naquele período, na safra, que a gente olha mês a mês. Sim. Quanto que foi o número de impressões, cliques, impressões, cliques e custo, né, de campanha. Sim. Ali. Show. E aí a partir disso, ele preenchendo esses campos ali dentro das campanhas, né, de forma integrada, automaticamente a gente já consegue calcular taxas de UCTR, taxa de conversão de leads e por aí vai, o custo por clique, custo por 1000 impressões e por aí vai. Daí já fica tudo fluido e aí eu consigo ter uma visão do funil de toda a safra. E aí por que ela fica em aberto? Porque se tu for ver, nesse funil, a gente vai até o ROI da campanha, o ROI ROAS, né? Só que, cara, o ROI, ele é vivo. E que nem eu falei, ainda mais no nosso ciclo longo que é. Então a gente demora para vender. Até o último homem, tu não sabe qual é o teu ROI daquela safra. Exato. Né? Cara, o ROI, as safras desse ano, o ROI eu vou estar vendo mesmo, o grosso do ROI no ano que vem. Sim. Entendeu? Sim. Eu vou estar identificando se foi um ROI positivo ou não. Sim. A minha maior dúvida é, cara, não dá pra esperar até o ano que vem pra saber se tu tá tomando prejuízo, né? Sim, com certeza, com certeza. Esse é o maior desafio, assim, né? É isso que eu vejo, assim. Sim. Lógico, acredito que também, daí tô falando, tu me corrige se eu estiver errado. É lógico que a gente, querendo ou não, vai vendo, esse mês eu gastei tanto, faturei tanto. Por mais que esse seja um ROI lá de trás, eu tô vendo que o meu financeiro está saudável, porque está dando lucro em real time, digamos assim, né? Tu vai ter que estar olhando não só tuas métricas de marketing, mas sim dos dados financeiros, dados da operação do dia a dia ali, o teu fluxo de caixa, né? Sim. Como é que tá sendo. Mas o ponto é que hoje eu consigo saber o ROI das campanhas do ano passado, do ano retrasado. E eu tô vendo, e aí a gente consegue fazer um parâmetro. E, inclusive, um outro ponto de evolução que a gente quer aperfeiçoar a nível de monitoramento é o quanto de MRR a gente está adquirindo nessas safras. Porque o que é MRR? O MRR é a receita recorrente mensal. Boa. Né, eu acho que é esse o termo... o português dele. Então, é quanto... Porque o nosso formato de venda ali, ele é principalmente na recorrência. Então, a gente proporciona para o nosso cliente um time exclusivo de especialistas Salesforce que vai continuamente dar evolução no sistema deles. Então, a gente trabalha normalmente nesse modelo ali de contrato recorrente. Então, hora isso homem consegue te dar uma visão de saúde financeira da empresa. Exato. E aí eu vou conseguir ver, por exemplo, para cada safra, o quanto de MRR eu tô colocando para dentro de casa. E aí, olhando as safras anteriores e a minha carteira de clientes atual, eu consigo ver quanto que é o lifetime do meu cliente. Então, cara, eu tô falando de que no momento que eu adquiro esse cliente, eu fico na média e contando, esse número está sempre contando, né? Mas eu fico uns 3, 4 anos com o cliente, entendeu? Pelo menos. Na média, né? Assim,
Tem casos que foi menos, tem Sim. casos que são bem mais. Que continua até hoje. Continuam até hoje. Então, na média, eu vou dizer aqui que é uns 3, 4 anos. Sim. Então, eu posso avaliar, cara, com esse MRR, por 3, 4 anos, eu tenho uma previsibilidade de receita X. Sim. Né? Então, eu consigo ter essa visão. Uma coisa, pra quem tá assistindo também, a questão desse... Continua até hoje também, não é nem porque deu problema no projeto ou alguma coisa assim, não, é porque a SR tem formatos de trabalho de suporte também, né? Que o cliente continua contigo para alguma questão de emergência, ajustes, daqui a pouco é um projeto ali, uma empresa que ela é muito viva, tá sempre alterando alguma coisa, então sempre tem um time ali de suporte aguardando, cara, vou ter que dar uma atualizada no meu sistema aqui, e aí a SR tá o tempo todo ali prestando esse atendimento em Salesforce para eles, então acaba ficando talvez por vários anos em função desse formato de pacote, né, de atendimento. E é um bom ponto que tu trouxe, eu acho que é bem importante fazer esse disclaimer, porque pro ICP da SR, a gente tá falando aí que são grandes empresas que utilizam Salesforce, tem diversos canais e etc. Sim. Esses caras, eles vão ter um fluxo constante de demandas, de necessidade de implementação. Porque não quer dizer que não foram feitas entregas, pelo contrário, foram feitas inúmeras entregas, só que o que acontece? A alta gestão tá vendo o resultado que está sendo gerado, e ele está demandando mais coisa para o software. Cara, vamos aproveitar, vamos automatizar mais processos, vamos melhorar o nosso controle, o nível de métrica, o nível de acuracidade dos nossos processos, o que eu não estou medindo, ou do que eu já estou medindo, o que está ruim que a gente pode melhorar, como que a gente pode fazer um maior uso do CRM para extrair mais valor desses números aí. Então é um fluxo constante, tanto que de fato os nossos clientes eles não têm uma deadline assim, eu quero estar com a SR aí até o ano que vem e depois eu quero, sabe, como se fosse uma coisa que eu quero me livrar. Pelo contrário, eles querem continuar cada vez mais, porque é um sinal de que está gerando resultado. A máquina tá girando ali, tá funcionando. Sim. Não é uma dependência, né? É uma construção, na verdade. Exato. Cara, e tu falou ali sobre a questão dos leads, né? Entrou o lead, aí passa ali por uma certa entrevista, digamos assim, né? Uma primeira conversa, uma reunião, e ele se torna uma oportunidade ou não. E tu tem algum outro funil, por exemplo, cara, isso daqui não é uma oportunidade talvez hoje. Ele usa Salesforce, mas ele ainda não está pronto para fazer um upgrade dentro do Salesforce. Ou ele tá com um CRM aqui, logo ele vai precisar migrar para o Salesforce, mas ainda não é o momento dele. E daí tu, ao invés dele se transformar em ou ele vira oportunidade, ou ele entra para algum outro funil de aquecimento, onde que tu fica mantendo ele ali dentro. Tá. Isso vai depender vamos dizer, do feedback que esse lead vai nos dar durante as reuniões, tá? Porque dependendo do timing em que ele me diz assim, cara, não vai ser agora, ele nem avança de lead para oportunidade, entendeu? Então, teve casos onde a pessoa avançou de lead para oportunidade e a gente deu perda na oportunidade por não é o momento. Ou foi despriorizado, coisas assim. Qual o momento que isso pode acontecer? O lead chegou com uma perspectiva de um investimento X, ou sabe, algo nesse sentido. Ele conversou com a gente fez um diagnóstico, entendeu? Cara, beleza, ele tem intenção, ele quer, sei lá, sair do RD para ir pro Salesforce. Cara, faz sentido, ele quer fazer, ele deu essa certeza, essa sinalização pra gente de que ele quer fazer um orçamento com a Salesforce, ver preços, etc. E aí a gente converte ele como uma oportunidade, tá? E aí, se por algum motivo não evoluir essa oportunidade, daí eu posso ter essa perda como oportunidade. Então, daqui a pouco, cara, era um orçamento acima do que ele estava esperando. Então, a gente dá perda por não ter orçamento, né? Questão de quebra de expectativa de orçamento. Ou daqui a pouco, cara, ele queria um negócio porque ele ia fazer um evento pontual na semana que vem. E só que o escopo determinado ali não comportava, por exemplo. A gente tem que entregar depois. Então, cara, não vamos fechar, não vamos avançar nesse momento. Ou então, daqui a pouco, ele até então era uma prioridade da alta gestão, da diretoria, e aí veio uma reforma tributária, veio um outro projeto e perdeu prioridade. Então, tem várias situações, né? Dá para elencar vários motivos. Mas tem essas questões, daqui a pouco, de não é o momento certo, de que a gente identificou que o cara ainda é muito pequeno para um Salesforce, por exemplo, ou não tem a disciplina de CRM necessária e ele vai se frustrar, vai ser uma experiência frustrante para ele. Então, em alguns momentos ali, a gente nem evolui
de lead, né, para Aham. oportunidade. Tá, mas daí, por exemplo, qual é a minha dúvida central sobre isso, tá? Uhum. Vamos falar do lead que só não tá no timing. Aham. Tipo, mais à frente ele vai ir pro Salesforce. Uhum. Esse lead, tu meio que abandona ele, ele vai ter que entrar de novo no teu funil? Ou tu tem algum processo de aquecimento? Eu não sei se dentro do CRM, daqui a pouco, Rafa, eu tenho que ter uma... Eu tenho que contratar a nuvem de marketing daí, porque daí esse lead aqui eu vou migrar para um funil de aquecimento ali da nuvem de marketing. Uhum. E aí a nuvem de marketing ali a gente vai fazer os fluxos para ir aquecendo ele no longo prazo. Uhum. Como é que funciona isso dentro do Salesforce? Tu respondeu já. Eu sou muito bom em Salesforce. Não, é isso aí. A gente tem o que a Seria gente isso, usa. teria que ter essa nuvem de marketing Essa ali é uma pra alternativa. pra- Tem Aham. várias possibilidades. A gente, quer dizer, não digo várias, tem várias dada a tua criatividade, mas assim, duas principais é pelo teu próprio time de vendas, a nuvem de sales. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar campanhas, assim como eu falei das campanhas de inbound, eu tenho campanhas de reprospecção, de aquecimento, Aham. entendeu? De nutrição, por aí vai. Então, a gente tem algumas campanhas diferentes. Nutrição é mais voltada a marketing. Aí quando eu falo de reprospecção, já Sim, tipo é umas mais ativações. ativo. É. Daria. É quase que um marketing, mas na nuvem de sales, assim. É mais ou menos isso ou não? Não necessariamente. É que quando eu falo reprospecção, campanha de reprospecção, daí eu tenho cadências, atividades que o meu time de vendas vai lá e vai fazer um follow-up. Aham. Por exemplo, vou dar um exemplo: perda para concorrência. Quando a gente entrou, gerou uma oportunidade e tudo mais, e a O lead, oportunidade, o aham. lead ali deu perda por. Fechei com outra Contratou outro. consultoria. Beleza, isso acontece. É do jogo. Aí a gente tem uma cadência específica para daqui a uns 3, 6 meses, dependendo, ele já gera atividades de follow-up lá. Não é um follow-up, é um. E aí, como é que tá o projeto? Sim. Sabe? Porque aí a gente já fez episódios polêmicos falando sobre isso, a gente sabe que a Sim, chance de não estar satisfeito daqui a 6 meses é muito grande. Muito grande. Então faz bastante sentido ter esses reengajamentos. Sim, Então entendi. esse é um exemplo de campanha que daí a gente vai ativamente, o time comercial vai lá. Cara, a gente falou há 6 meses atrás sobre o projeto tal, Sim, queria daí ver é como é muito que tá. individual daí. Exatamente. Entendi. E agora, quando eu vejo, cara, ele tá meio perdido, ainda não sabe muito bem o conceito, não sabe o que é Salesforce, ou daqui a pouco não tá no tamanho ideal, faz mais sentido daqui a pouco eu mandar pra nuvem de marketing como uma jornada de aquecimento mesmo, Entendi, né? tá. Então, de educação também, às vezes o cara acha que já entrou várias vezes, entraram leads ali no domingo dizendo, cara, eu quero implantar o Salesforce para a próxima semana, sabe? Sim, não tem como. Não tem como. Dá para ver que falta o conhecimento, né, Sim, sobre o que é sobre o o que é, Salesforce. qual o tempo que a gente tem e tudo mais. Então, daqui a pouco esse exemplo ou outros a gente coloca numa jornada de nutrição e explica. Olha só, como é que é uma implantação? A gente tem um quick start, eu consigo fazer um setup rápido da tua org e tu começar a utilizar? Sim, mas, cara, são casos específicos, nessa situação. Agora, se tu tem tu vai migrar de um RD, de um HubSpot pro Salesforce e tu não quer perder todos os teus dados, ali já deu pra ver que em 5 dias tu não vai ter, entendeu? Porque, cara, eu vou ter que mapear os teus objetos, eu vou ter que migrar os dados, eu vou ter que adaptar o teu funil, como é que são as tuas etapas, os teus processos de venda, quais campos são necessários, quais informações que tu quer coletar em quais etapas do funil. Então não é assim, né, do dia pra noite. Tu vai ter um CRM já funcional ali sendo utilizado. Então tem que ter um diagnóstico, entender o escopo, o que vai ser trabalhado ao longo desse projeto ali, para dar como entregue e tudo mais. Então, a nuvem de marketing entra bem ali para começar a nutrir e educar o lead que ainda não tá no momento. Entendi. Cara, e como eu falei contigo ali antes da questão de eu prefiro qualidade do que volume, porque hoje em dia captar lead em volume é fácil e tal. Se a gente fosse falar dessa questão de volume versus qualidade ali, quando, na tua opinião, que faz sentido pisar no freio ali em relação ao volume que tu tá captando versus a taxa de conversão ali, pra tu conseguir proteger essa tua taxa de conversão e o ticket ali de venda? Esse daí é um assunto que eu acho que é bem interpretativo, cabe, né, depende muito de cada cenário, mas
hoje, olhando pro nosso funil de SR, eu não... Pô, se eu tô vendo que eu tô tendo um custo de aquisição legal, eu tô tendo um ROI bom, tô adquirindo leads do meu ICP e etc, que tem um LTV alto, né? Então, e daqui a Sim, pouco... que no meio do bolo todo eles estão vindo, é mais ou menos isso. E eu, daqui a pouco, piso no freio para não baixar uma taxa de conversão, eu acho mais... Eu acho isso mais vaidade do que, de fato, eficiência ali. Porque, beleza, a gente aumentar a verba de investimentos, etc., ele naturalmente... É difícil tu manter a taxa, ele naturalmente vai reduzir. Só que se tu tá aumentando o teu leque e trazendo leads qualificados, daí eu acho que esse que é o ponto. Aqui nesse R, esse é um caso muito específico pra gente funciona muito, eu não olho o número de leads. Eu não tenho meta de leads, eu não olho o lead, eu olho o lead qualificado. Então, quantos leads qualificados a gente teve esse mês? Entendeu? Entendi. Se eu tô conseguindo aumentar a taxa de leads qualificados, aumentando verba, aumentando incentivo, etc., mesmo baixando o meu percentual, ok, desde que eu tô olhando que minhas métricas financeiras estão saudáveis também. Então, cara, o meu custo de aquisição tá saudável ainda, eu tô tendo margem, o LTV deles, como é que tá, né, o LTV dessa safra ou desses clientes? Quanto que tá o tempo, o ciclo deles com a minha empresa? Então, tudo isso vai me medir e eu consigo ver. Sim. Cara, não faz sentido eu preservar essa taxa só meramente porque eu não quero ter uma taxa de conversão menor. Eu como marqueteiro, eu tenho várias visões sobre isso. Que nem tu tinha dito antes pra mim que, cara, pra ti, pisar no freio, na tua opinião, não é o caminho, né? Eu vou trazer várias visões, várias vertentes. Eu acho que, lógico, cara, eu concordo contigo, cara, se eu gerei 1000 leads. Desses 1000 leads ali, eu assinei 5, e esses 5 aqui pagou tudo, tá tudo certo. Por mim não tem problema nenhum. Aonde que eu acho que nasce o problema? Quando eu começo a sobrecarregar a minha equipe. Por exemplo, agora eu vou gerar 2000 leads. Antes eles atenderam 995 porcarias e 5 bons. Sim. Agora eles vão ter que atender quase 2000 porcarias para tirar os 10 bons. E aí eu começo a perder muita performance. Não no sentido de, taxa de conversão, que tá tudo certo, isso vai acontecer. Mas no sentido de, cara, eles não conseguem mais atender o volume que eu tô gerando. Aí isso daí pra mim é o primeiro ponto de alerta. Querendo ou não, isso é muito nítido, é físico ali que tu consegue ver, cara, tô sobrecarregando meu time. E aí eu vou partir... Rafa, tu pisaria no freio? Eu acho que não. O que eu faria daí nesse caso? Cara, eu vou... Melhora a produtividade dos caras, né? Não, também, mas é que, cara, querendo ou não, a gente é finito, né? 24 horas por dia, a gente não vai estar 24 horas acordado, existe esse time ali que eu consigo. Mas eu estruturaria um passo antes do meu vendedor, eu acho. Tipo, uma semi-qualificação, um filtro, um peneirão. Eu acho que antes de cair pra ele, eu iria fazer um peneirão ali, e aí, por exemplo... O pré-vendas, né? Não? É que no caso eu tentaria automatizar um pouco isso. Seria uma etapa de pré-venda, não um time de pré-venda, né? Uma etapa de pré-venda ali. Isso que eu quis dizer. Porque e aí eu faço essa respondeu essa pergunta, faz sentido pro meu time de vendas, que provavelmente tá mais perto da qualificação do que não. Para poder conseguir não pisar no freio, acelerar cada vez mais sem sobrecarregar o time de vendas com tanta porcaria, né? Sim. Tu falou exatamente o que a gente faz, tá? Porque quando eu quis dizer melhorar a produtividade deles, é exatamente isso. Sim. Eu tinha, por exemplo, algumas campanhas, a gente estava rodando Meta Ads e o próprio Google Ads com aquelas campanhas mais abrangentes, PMax e tudo mais. Inevitavelmente estava começando a vir muito lixo, sabe? Até spam, assim, coisa que falava nada com nada, assim. Então a gente foi identificando isso e criando um perfil, como se fosse um perfil de alerta, um red flag. E aí, dentro do Salesforce, eu criei automações para perda automática desses perfis, entendeu? Então nem vai pro meu time de vendas. Ele vai para uma etapa lá que é a perda automática sem perfil. Entendeu? Então, o que aconteceu? No PMax, vieram clientes já de lá. Então, se eu fico com essa mentalidade de
pô, tá vindo muito lixo, etc. Para essa Sim, campanha, trava. eu tô perdendo, né? Eu tô perdendo oportunidades reais de negócio. Sim. Então, nesse cenário, a gente partiu para essa ideia de, cara, como é que eu consigo otimizar esse processo e eu consigo não sobrecarregar o meu time de pré-vendas, o time de vendas, e que eu consiga ser efetivo e trazer de fato só aquele que tá alinhado com o meu Sim. público-alvo. E Cara, aí veio essa automação. entendeu? e eu vejo um inimigo oculto, assim, que acontece nesse momento de acelerar, assim, sabe? E é nítido, porque hoje eu atendo os dois perfis. Tá. Digamos, é que hoje vocês, graças a Deus, né, ali, graças à competência de vocês, né, vocês têm uma cultura muito boa ali com o time de vendas e tudo mais, e tá tudo muito bem alinhado. Mas quando a gente acelera, Uhum. é muito maluco, tá? Mas é quase que uma droga pro vendedor. Começa a startar um vício de receber leads todos os dias. Uhum. E esse vício de receber lead todo dia faz ele começar a abandonar leads bons e antigos. Uhum. E aí, assim, ele começa numa sequência, e aí, pô, tu vai baixar drasticamente a tua taxa de conversão. Uhum. E drasticamente mesmo, assim, sabe? Cara, ele tava vendendo todo mês e daqui a pouco ele vai estar em zero. Por quê? Porque cada vez ele quer mais lead. E é um vício, é inacreditável isso, tá? Porque, cara, o cara me mandando mensagem todo dia. Cara, mano, não tá entrando lead, não tá entrando lead. E aí, quando ele começa a me mandar esse tipo de mensagem, eu tenho certeza que ele não tá atendendo os que entraram há 2, 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, Sim. um mês atrás, que são os leads que estão no processo de aquecimento e vão comprar ali com ele mais pra frente. E aí, a empresa não vê outro caminho a não ser, cara, vamos ter que pisar no freio. Por quê? Porque a taxa de conversão caiu pra zero. Sim. Eu tô investindo e não tô vendendo. Então eu vou ter que dar uma segurada aqui pra gente parar, travar e analisar. E aí esse vendedor entra em desespero. Sim. Então, precisa ter, eu acho que um processo também de maturidade dessa acelerada, né? Desse pisar no acelerador ali, a ponto de ter essa cultura do, cara, não abandona lead. Não abandona lead. Sim. Cara, a partir do momento que eu vejo que tu não tá mais dando atendimento pra um lead um mês atrás, tu vai parar de receber lead. Porque daí eu não paro de pisar no freio, eu vou entregando pros que estão vendendo. Sim. E eu vou pisar no freio só contigo. Pra poder fazer esse movimento, assim. Sim. Porque, cara, parece um drogado. Parece um drogado. É que é mais fácil, né? Porque daqui a pouco o esforço, vamos pensar, um lead que esfriou ou que deu perda um tempo atrás, pra tu reengajar ele, Sim. o esforço é maior e conseguir converter do que tá o cara que levantou a mão aqui, novinho. Só que, cara, Mas... vamos parar pra pensar, ó. Todo lead, se o lead entrasse essa semana e fechasse essa semana, vocês estavam bilionários. Sim. Entendeu? Se fosse só isso, cara, eu sei fazer tráfego, eu sei fazer... Mano, a gente tava todo mundo bilionário, entendeu? Então, eu tô falando de levar 1 ano e 8 meses pra ter um feedback de um lead, sabe? Se fechou ou não. Exatamente. Então, cara, existe um trabalho envolvido ali de longo prazo, normalmente, com os leads. Exatamente. Eu falo que é mais fácil pro vendedor, o vendedor com aquela visão de curto prazo, né? Pro cara com a visão de curto prazo, ele, cara, é mais fácil o lead que tá quentinho aqui. Vamos trabalhar o que tá quente. Porque é o que tá me respondendo agora. Tá me respondendo, é isso aí. Não, mas isso que tu tava falando, cara, eu concordo 100%. Acho que é muito importante de ter essa maturidade nas lideranças dos teus times de marketing e vendas, de ter eles em sinergia, bem conectados, um retroalimentando o outro com informações e feedbacks ali tanto dos leads que estão vindo, quanto dos leads que foram qualificados e estão pro time comercial, como é que foi, como é que não foi, né? Então isso vai municiando isso na empresa. Daqui a pouco até para empresas que, cara, tem uma visão já mais avançada, diferente sobre isso. Daqui a pouco marketing e vendas já estão integrados, né, num departamento de receita ali, de revenue, né, que hoje em dia está muito forte. Então eu acho que isso é muito importante deles conseguirem, de fato, pensar essas estratégias. Cara, eu tenho que estar adquirindo cliente novo, porque eu sei que é venda daqui a 5, 6 meses que eu não vou estar fazendo, se não está entrando lead. Sim. Né, isso é importante. Mas também como que eu complemento essas coisas porque, de fato, até as próprias campanhas, elas vão perdendo eficiência, né? Então tu tem que estar sempre renovando e etc. Então tu não consegue ficar sempre com a mesma receita de bolo pro resto da vida.
Então eu tenho que pensar em estratégias de como é que eu vou agregando e complementando, né? Sim. Aquisição ainda, o Google Ads, eu acredito que anúncio vai ser algo que você vai estar sempre botando alguma verba ali em anúncio, não vai deixar de botar. Mas não necessariamente as mesmas 100, 200 mil que tu bota hoje vão ter a mesma efetividade daqui a 2 anos, né? Então isso, daqui a pouco tem outro canal, agora não é mais Google Ads, agora é OpenAI Ads, Sim, né? sim. Que tá vindo. Então, isso é bem importante. E aí, quando tu estava falando, eu já estava vendo algumas soluções, assim, que inclusive a gente está fazendo e que tem essa possibilidade de uso do Salesforce. O Salesforce tipo, te propicia tudo isso que para não ter visão, não ter pontos cegos no teu funil. Então, por exemplo, cara, a gente gerou relatórios e visualizações ali comerciais de leads sem atividades futuras. Então eu consigo ver, cara, quais leads não tem atividade marcada já, para daqui a pouco eu fazer um follow-up, ou se foi dado perda, de fazer fazer uma retrospecção nesse cara, ver como é que tá, se tá precisando de algum apoio e tal. Tanto para leads quanto para oportunidades. Então eu consigo ver o que, cara, opa, se não tem nenhuma atividade futura aqui, tem um problema no nosso tem um gap aqui no nosso processo. Assim como também, cara, a gente já fez uma outra possibilidade que tem eu conseguir fazer recortes da minha base. Então eu vou ver, cara, todos os leads que foram dado perda por esse motivo e que são qualificados. É ICP. Então eu consigo fazer esse recorte e daqui a pouco fazer um e-mail marketing ou subir essa audiência para fazer um anúncio no Meta Ads, fazer um bannerzinho, um display, um story no Instagram, alguma coisa assim. Então tem várias formas de impactar eles e ficar, sabe? Daqui a pouco eu vou fazer um e-mail marketing mandando um episódio de um podcast. Isso daí é um negócio bem interessante que a gente estava pensando já em utilizar como uma régua do Marketing Cloud. Pegar algum lead que perdeu por não pelo motivo, mas a dor deles, a necessidade deles era cadastro em duplicidade. Então eu pegar todos os leads de dores de cadastro de duplicidade e mandar para eles um podcast de como que a gente resolve esse problema, sabe? Show. Então Claro. é uma jornada Muito de bom. nutrição ali Muito também. bom, né? Cara, e eu falo isso porque eu posso te dizer assim, esse mês, por exemplo, eu tenho um corretor ali que eu faço a parte de geração de lead e tudo mais. E eu vou dizer, é 2 corretores, vamos botar 2 corretores, porque lá é uma imobiliária que um corretor só trabalha. Mas, cara, um corretor deve ter captado uns 40, 50 leads. E assim, recorrente, mês, ele vem captando de 30 a 50 leads. 30 a Como é 50 que é a leads. captação deles? Meta. É ativo? Ah, é meta. Tá, Meta, entendi. Meta Ads. 40, 50 leads, 40, 50 leads, 40, 50 leads. E eu tenho do outro lado um corretor que capta 5 a 10 de 5 por mês. Agora, faz o de 40 a 50 leads, faz 2 meses que não vende nada. O de 5 a 10, no mês passado acho que vendeu 1,5 milhão, 2 milhões, e esse mês vendeu 5 milhões. Esse mês passado. Em venda. Tá bom. Sniper. Entendeu? Então, assim... E ambos fazendo Meta Ads, mesma estratégia. Meta Ads. E assim... Mas por que o 2 tem menos, então? Por causa da região que ele trabalha. É mais direcionado. Isso. Ele trabalha um condomínio só. O outro trabalha um nicho. Um nicho, um bairro, um mês. Um bairro inteiro. Ele tá mais focado ultra nicho e o outro é mais... Isso. Um é nichado e o outro é ultra nichado. Isso aí. O outro é um bairro. Só que um abandona lead. O outro fica trabalhando lead. Porque como ele tem pouco, é escasso o lead pra ele... Ele dá mais valor também, se ele não aproveita aquele lead, cara, ele não vai. E, tipo, cara, ele leva 2, 3 meses pra fechar, mas ele fecha. Por isso que eu tava te perguntando tanto de safra. Pra também ter essa análise ali de safra, entendeu? Legal. Eu acho que por mais que seja totalmente diferente, é muito parecido, eu acho, os ciclos, né? O funil e tal. Não, total. Porque eu também não trabalho tanto no volume. Hoje, na SR ali, a gente tem um volume de 30, 40 leads mês. Sim. Entendeu? Sim. É isso. E aí, eu como marqueteiro ali na ponta, quase que gestor, às vezes olhando ali, né? É uma gestão de tráfego, mas olhando ali esses relatórios todos, cara, sempre me assusta quando o cara vai começar a acelerar demais, porque entra naquela lógica de tipo assim, tá, eu vou botar mais dinheiro e aí eu vou gerar mais e eu vou converter mais, beleza. Mas se alguma atitude no meio do caminho do vendedor muda o resultado final. São muitas variáveis, é sempre difícil tu isolar em uma só, né? Exatamente. É complexo isso. Ariel,
Uma coisa que eu tô vendo aqui é que a gente não chegou nem no meio ainda do planejado. Do que a gente tinha planejado aqui conversar nesse episódio, mas ele tá muito bom. Eu tô gostando muito. E a gente já tá batendo quase 1 hora de gravação aqui. Então, 2 coisas que eu queria propor, e vou falar com quem tá assistindo e vou falar contigo. Primeiro, se tu tá gostando desse episódio aqui, e tu gostaria também de ter acesso a esse conteúdo, de repente falar com a SR, ver pra SR te ajudar a desbloquear, de repente, todos esses relatórios que a gente tá falando aqui, a estruturar o teu CRM e o teu Salesforce a ponto de tu conseguir ter toda essa visão que a gente conversou aqui sobre os teus funis. A gente tem um processo que a gente chama de assessment. Esse processo é uma imersão dentro da tua empresa, onde a gente vai entender cada processo, como te ajudar com os relatórios. A gente vai literalmente fazer um plano para desbloquear o potencial do Salesforce na tua empresa. Rafa, quanto que custa esse processo? Normalmente é um processo que pode custar seus 10, dependendo da complexidade, até 50 mil reais, 60 mil reais. Dentro do universo Salesforce não é nenhum absurdo, mas para quem está assistindo esse podcast aqui, ele é gratuito. A gente te dá de presente esse processo de assessment. Como que faz para ter acesso, para ganhar esse processo? Tu vai ler o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição aqui e solicitar o contato da SR e preencher com um código ali. O código a gente vai liberar agora e quando tu colocar esse código a gente vai receber o teu contato e a gente vai saber que tu já ganhou esse processo de assessment. Qual é o código, Ariel? Boa. Eu já pensei no código e posso até explicar o porquê dele, mas eu pensei em MarTech. Boa. Por Tá. quê? Por quê? O conceito de MarTech, né, é de fato essas estratégias de marketing atreladas à tecnologia. Então, como que eu consigo fazer meio que o que a gente falou ao longo do episódio todo. Então, foi um episódio bem focado em MarTech. Óbvio, a gente fala, o nosso podcast é o Desbloqueando o Salesforce. A SR é uma consultoria especializada em Salesforce. Mas, como a gente está fazendo um episódio muito específico sobre MarTech, e eu quero fazer um gancho para um assessment que a gente está concluindo nesse momento, que é um assessment em MarTech. Óbvio, ele tem Salesforce, então é um cliente de Salesforce, mas o que eu quero trazer aqui, a gente acaba, às vezes, até por experiência própria nossa, com o nosso CRM, com o nosso funil de vendas e marketing ali, agregando muito conhecimento de como que eu junto essas disciplinas de CRM, marketing, vendas, com o Salesforce e as funcionalidades do Salesforce. Então, nesse assessment, a gente está fazendo um assessment quase de MarTech, que é estratégias de marketing, como que a gente faz para medir isso tudo que a gente falou aqui, como que a SR mede o nosso funil, como que eu integro com as ferramentas de anúncio, eventos presenciais, feiras, etc. Então, realmente um assessment voltado a marketing e tecnologia. Marketing, Show. Vendas e tecnologia. Show. Então, por isso que eu quis, né, só Trazer fazer um esse MarTech. disclaimer aí e botar o código MarTech. Fechou então. Código MarTech. Lê o QR Code, clica no link da descrição. Lá, quando for solicitar o contato da SR, preenche o código MarTech ali para ter acesso, para ganhar de presente esse processo de assessment. E também, a segunda proposta aqui, Ariel, é para que a gente divida esse episódio, porque, cara, literalmente ainda falta 50% de tudo que a gente planejou para falar aqui. Então, a gente fazer uma parte 2 desse episódio com uma condição, que a gente consiga ser o episódio com o maior número de likes aqui do canal do Desbloqueando Salesforce. Então, se tu tá gostando desse episódio aqui e quer que a gente siga esse assunto aqui, faça essa parte 2 desse episódio, já deixa o teu like aqui. Lembra de se inscrever aqui no canal também, compartilhar com algum empresário, algum gestor, que vale a pena ele entender desse processo aí de MarTech, que eu nem sabia dessa expressão. Compartilha lá com ele. Lembra de deixar o teu comentário aqui sobre algum assunto, alguma dúvida que a gente possa falar sobre isso, que a gente não tenha trazido ainda, até pra gente já incluir isso na parte 2. É só comentar aqui no episódio pra gente estar ciente e poder conversar sobre isso. Pra seguir a SR e o Ariel Dornelles nas redes sociais, Ariel... @srconsulting.io no Instagram, srconsulting.io é o nosso site, e no LinkedIn SR Consulting, referência em Salesforce. Se quiser me seguir, LinkedIn Ariel Dornelles e @Ariel Dornelles no Instagram. Fechou. SR Consulting é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Quer desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa? É com a gente que tu tem que falar. Fechou, gente? Um abração e até o próximo episódio. Valeu!